Olá, tudo bem? Hoje a gente veio para falar sobre um tema muito assim melancólico: saudade. Quem nunca sofreu de saudade? Quem nunca passou pela saudade? Quem nunca achou que ia morrer de saudade? A saudade é uma melancolia e a gente vai entender um pouquinho porque muitas pessoas não conseguem lidar com a saudade. A saudade começa a doer tanto e a fazer um efeito tão que a pessoa fica com uma angústia profunda, com depressão até. Pessoas se fecham para a vida, pessoas param de viver por conta da saudade, por não saber lidar com ela. Então, a gente vai começar entendendo o que é saudade. Bem, essa palavra veio do latim, como quase todas as palavras portuguesas, né? Então, vamos ver aqui no computador um pouquinho. Solitas, eu acho que é assim que se pronuncia. Significa, em latim, solidão, desamparo, abandono, deixação. Alguém que foi deixado. E aí, em relação ao espanhol, soledad, eu acho que é assim que fala. Nostalgia do lar, vontade de voltar para casa. Já mudou um pouquinho a coisa, né? E aqui, vamos ver no nosso Google, aqui a tradução: sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Então, aí a gente vê, né? Que saudade é uma melancolia. O que é melancolia? É aquela coisa que deixa a gente para baixo, a gente não para de pensar, mas é um pensamento triste. Ela traz tristeza e logo vira angústia e pode caminhar para uma depressão. A saudade é entendível. Tem essa palavra, gente? Entendível? Não procurei, mas depois eu vou procurar. A gente entende que realmente a gente precisa de um tempo para sentir saudade. Isso é típico do ser humano. Saudade, mas até os bichinhos, né? Eu já tive um gatinho que minha mãe precisou viajar um tempo e o gatinho morreu, porque ele era muito apegado a ela. Então, os bichos também sentem. Mas essa saudade mais racional, nós somos considerados animais racionais, que raciocinam, que pensam, que têm poderes. Temos poderes de escolha, de decisão, de tanta coisa. Então, alguns pensadores falam que o sofrimento é opcional, e eu até concordo, em certo ponto, porque no princípio a gente não tem como não sofrer, a gente sofre mesmo, mas a gente tem a capacidade, lembra da resiliência, a envergadura, a capacidade de adaptação, né? De passar por uma situação difícil e voltar ao estado normal, natural. No nosso estado natural, a gente sabe que é pleno, perfeito, saudável, em paz. É um estado maravilhoso porque quem criou o universo inteiro está dentro da gente e nos formou a sua imagem e semelhança. E a particularidade na língua portuguesa, eu anotei aqui para não esquecer: saudade, uma dor de uma ausência que temos prazer em sentir. A gente vê muito a saudade estampada nas músicas, né?
Quem nunca perdeu um amor? Alguém que gostava tanto, né? E estava acostumado a viver, porque muitas vezes é costume, né? De viver com a pessoa. E aí a pessoa vai embora. Ou chega a dizer, eu não quero mais você. E começa a ouvir aquelas músicas, né? De lamentações e de choramingamento. É muito complicado. Eu já chorei, confesso. Atire a primeira pedra. Quem nunca sofreu de saudade? Eu já cheguei a beber algumas coisas e ouvindo aquelas músicas que hoje eu vejo que são terríveis. Apesar de até bonitas de se ouvir, mas quando a pessoa está nesse estado de saudade profunda, já virando patologia, ela tende a colocar mais para baixo. Porque imagine você alimentar um pensamento de perda, né? Você já perdeu a pessoa, você já está vulnerável, você já está numa situação complicada. E ouvindo, você me deixou e eu estou sofrendo, eu estou morrendo, né? E eu não suporto mais viver longe de você. E aquela coisa. O que é lidar com a saudade? É a gente procurar guardar a lembrança boa da pessoa, mas focar em outras coisas. É claro que o primeiro período é inevitável, mas depois a gente fala, peraí, parou? Vamos lá, a vida continua e começar a pensar em coisas boas, começar a focar em coisas boas, se ocupar com coisas boas, positividade sempre. A gente não morre à falta de alguém, porque a gente precisa se bastar. Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de falar isso, porque a gente precisa se encontrar com a gente mesmo, para depois se encontrar com o outro. Aí fica uma relação legal e a gente nasceu para brilhar. Então, né? É assim que acontece, é assim que tem que acontecer. Mas tem muita gente que sofre e não consegue lidar com a saudade. A saudade, ela fica complicada e ela pode se tornar uma patologia, ou seja, doença. Quando esta dor, que é tão forte, a gente faz questão de senti-la por prazer. Muitas vezes, como recompensa, inconscientemente às vezes. Então, o que é que a gente precisa fazer? Como o meu canal é sempre chamando para o autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, porque a gente sempre acha que conhece o outro, a gente acha que se conhece. Mas se a gente busca o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É eu prestar atenção nos meus pensamentos, o que se passa dentro dessa caixa. É entender e compreender o que se passa com os meus sentimentos, com as minhas emoções. O que geram essas emoções? O que geram esses tipos de sentimentos? Mas por que a Margarete, a Marg Pérola, fala tanto nisso? Como diz o Dr. Lair Ribeiro, a repetição é a alma do aprendizado. E a gente só aprende repetindo. Porque tudo que eu falo todo mundo já sabe. Mas a gente precisa lembrar. Então, o autoconhecimento vai ajudar a gente entender os nossos sentimentos, as nossas emoções e assim a gente tomar as rédeas da nossa vida, da nossa existência. Eu falo isso porque aconteceu, está acontecendo comigo. Eu sofri muito por saudade, eu senti muita falta de muita coisa, de muitas pessoas, né? E a gente vai vir falando sobre as perdas, como lidar com as perdas, como lidar com o luto,
que muita gente não consegue e está sofrendo. Mas por enquanto a gente vai aprendendo a lidar com a saudade. A gente precisa tomar consciência que a vida, ela é vibrante, ela está sempre em movimento e cada pessoa entra na nossa vida, passa pela nossa vida por um propósito, por uma causa. Às vezes as pessoas vêm para trazer um pouco de amor, outros para trazer um pouco de aprendizado. E a gente precisa entender que a gente nasceu do ventre da nossa mãe, precisou aprender a viver fora dele. A gente ficava grudadinho na nossa mãe, no peito da nossa mãe. Depois a gente foi se afastando e aí a gente conhece pessoas e a gente se relaciona. E aí a gente tem um filho dentro da gente, no caso das mulheres, né? Carregamos dentro do ventre e depois temos que aprender, né, a cuidar dele fora do nosso ventre. E a gente se apega como algo que é da gente e depois a gente entende que ele tem que casar e aí ele se desapega da mãe, junta-se a uma mulher, no caso da mulher junta-se a um homem e a gente precisa aprender esse afastamento. Então a vida é assim, a dinâmica da vida é que é interessante, porque são fases. No caso de lugares, né, tem pessoas que têm saudades de um lugar que viveu e não está mais ali, e começa a sofrer, né? Então a gente precisa também entender que a vida é assim mesmo, uma hora num lugar, outra hora no outro, a gente está sempre em movimento, desde que a gente nasce até a hora da partida. Então esses movimentos a gente precisa aprender a lidar com eles, porque a vida é essa dinâmica que faz ela ser especial e que faz com que a gente viva o momento presente. Que a gente entenda que cada momento é único, cada fase da vida é única e a gente precisa absorver dela o melhor aprendizado possível. Então, uma boa reflexão para você, um bom aprendizado e uma boa superação da saudade, porque saudade a gente precisa aprender a guardar a lembrança boa, mas tirar esse sofrimento, porque a saudade não precisa causar sofrimento para o resto da vida. É guardar a lembrança boa. A gente nunca esquece pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos, situações maravilhosas de prazer, a gente nunca esquece, mas precisamos guardar na lembrança, sabendo que a vida segue e que a gente tem que se superar, evoluir, crescer, ser feliz, brilhar, porque para isso a gente veio. Beijo no seu coração. Listen.